Fala galera, bem-vindos ao canal Crossover, eu sou o Wesley Telúria e agora o vídeo não é a resenha sobre e não sobre nenhum. Dessa vez vamos falar sobre, teve um motivo forte, foi por conta de racismo que mudaram o nome? Será que foi justa essa troca ou é só mimimi? Eu já fiz a resenha, vou deixar no card aqui em cima, dei uma olhada, tá bem legal. Eu fiz uma comparação do livro com a minissérie e eu acredito realmente que vai te convencer, então dá uma olhada que tá bem legal. Little nigger boys going out to dine, one overate himself, and then there were 9. Não é segredo para ninguém que a Agatha Christie é um fenômeno da literatura, com seus romances policiais best-sellers, que lhe renderam inclusive entrar por Guinness Books como a romancista mais vendida de todos os tempos. Sim, ela é bombástica e não é à toa que foi coroada como a rainha do crime. O caso dos 10 Negrinhos é a história de 10 personagens que se reúnem em uma ilha que se chama a Ilha do Negro, porque lá tem uma rocha que parece a cabeça de um homem negro, ou não sei por que de um negro especificamente, mas é de um homem negro, essa é a justificativa. Então as 10 pessoas que vão para a ilha, uma começa a morrer após a outra, no entanto nenhuma delas é negra. O negro daqui, a Agatha Christie tirou de um poema antigo, é uma cantiga antiga inglesa. No caso, nessa canção infantil, os negros vão morrendo um atrás do outro, da mesma forma que os personagens da narrativa. É praticamente um script do que vai acontecer. Resumindo que o livro não aborda racismo, o livro não tem nada a ver com racismo. A Agatha Christie não é racista, pelo menos até onde eu sei, não é. Eu pesquisei, não encontrei nada que associasse a ela. A única coisa que associa é essa história. Ela apenas pegou o poema que existe. Sim, esse poema não foi inventado por ela, não é ficção. Esse conto ele é muito conhecido nos Estados Unidos e na Europa. Ela pegou isso que é muito famoso e usou como um fio condutor para a história dela. Então a história passa muito longe de racismo. O poema em si que é de mau gosto, sim, porque negros vão morrendo de formas terríveis e eu, pelo menos, acabei me perguntando, mas por que especificamente negros? Aí é que tá a questão da coisa. Eu sou curioso, então eu pesquisaria. E esse pesquisar vai trazer o motivo da escolha de negrinhos. 9 little nigger boys sat up very late. One overslept himself, and then there were 8. Agora em novembro o livro vai completar 80 anos de publicação. E assim, 80 anos. Então o contexto histórico da época era muito diferente de hoje. E outra, sabe-se lá quanto tempo a Agatha demorou para escrever esse livro. Então assim, pode ser que a ideia da história exista há pelo menos 85 anos, 90 ou quem sabe mais. Então o contexto era completamente diferente. Acredito que pelo o poema ser um poema de terror, de morte, apesar de ter a sua parte obscura, justamente por isso que a Agatha Christie teve a ideia de explorar ele. Aí você me pergunta, ok, hoje os tempos são diferentes, muda ou não muda? É correto mudar? Se curvar por politicamente correto? Eu acho que depende. Depende muito do contexto. A palavra negrinho, pra mim, vai depender do contexto. Eu consigo perceber quando a pessoa tá usando de maldade de forma pejorativa. Por exemplo, num desentendimento, ou se eu for tentar comprar alguma peça de roupa em alguma loja, sabe? Dá pra você sentir, eu pelo menos consigo perceber quando existe isso. Só que também dá pra usar a palavra negrinho como uma forma de carinho. Sim, existe. Eu tenho um amigo que me chama assim às vezes, então assim, eu não vejo nada demais. Claro, ele também é moreno. Ah, mas se um branco te chamar de negrinho? Olha, eu tenho um amigo que ele também me chamava de negrinho. Então assim, depende muito do contexto e da liberdade que a pessoa dá. Porque realmente é uma faca de dois gumes a palavra. Acredito que a palavra inho seja o problema, por parecer que está reduzindo a qualidade. Eu não me surpreendo
se existir ou houver pessoas, sempre tem exceções, de pessoas negras que não gostem do negrinho, de forma alguma. Mas a palavra negro existe, a palavra negão existe, a palavra nega, nego, então eu vejo todos os casos sem problema, dependendo da liberdade que a pessoa der e dependendo do contexto, volto a falar. 8 little nigger boys traveling in Devon. One said he'd stay there, And then there was Evan. Então, voltando para os livros, no título do livro e também no poema, a palavra usada é nigger, ou nigger, que no caso é um termo pejorativo. Eu colocaria como tradução livre uma forma equivalente à palavra neguinho ou crioulo. São palavras meio esquisitas, eu acho feio. É raro eu escutar isso, então sou até como um ruído. Faz muito tempo que eu não escuto essas palavras. Tanto esses termos eu não escuto com muita frequência entre os negros, menos ainda entre os brancos. Me soa estranho e me remete bastante à questão do preconceito. Parece que essas palavras foram forjadas pelo desprezo e pelo ódio, sabe? Então eu colocaria essas palavras como equivalentes. Então nigger é considerado uma palavra depreciativa, que ficou no vocabulário inglês como uma palavra associada ao racismo. Então assim, faz sentido remover ela, principalmente com o que eu vou falar agora. Eu não vejo problema nenhum mudar a palavra negrinho, manter ou tirar, eu não vejo problema nenhum. E a mudança pouco importa, porque isso não afeta a narrativa. Se você colocar fadas ou animais, o contexto vai continuar sendo o mesmo, porque o que importa é a ordem e como cada personagem morre. Isso é o que importa para a narrativa da Agatha. É justamente essa fórmula que vai importar para a narrativa e é isso que vai levar a história inteira. Então os pontos positivos que eu vejo para mudar, primeiro que não muda a dinâmica da história. Segundo que se uma pessoa é suficiente para ficar ofendida, eu acho que já é motivo então de, sabe, excluir. Ok, nem sempre dá para ser democrático, mas se tem uma parcela que se ofende, eu acho que é justo, ainda mais em uma coisa que não vai mudar em nada se mudar. E fazendo essa alteração, a obra da Agatha fica irretocável. Outra coisa que é interessante observar é que essa cantiga aqui no Brasil, até onde eu sei, não tem significado nenhum. Ela não é conhecida. Então pra gente não tem perda nenhuma. Diferente pros americanos e pros ingleses, ou para outros países da Europa que conhecem a cantiga, porque essa cantiga poema é muito conhecido. Eu vou dar um exemplo. O atirei o pau no gato. O atirei o pau no gato, tô, mas o gato tô, não morreu. Digamos que essa cantiga seja exclusiva daqui. Pra gente vai perder a essência se a gente colocar outro animal no lugar do gato. Atirei o pau no cachorro, atirei o pau no rato ou no pato, ainda que a palavra seja parecida, você vê que vai soar estranho. Mas está ferindo alguém, o direito de alguém, aí é que tem que entrar o questionamento. Digamos que os defensores dos animais se ofendam com isso. Aliás, eu também sou um defensor dos animais, eu acho que qualquer um pode ser defensor de animal, não precisa de uma ONG para isso, mas digamos que existe uma ONG que quer sair processando porque isso motiva a ferir, a machucar os animais. Então assim, vale a pena você perder a essência por conta do politicamente correto? Dependendo do caso, sim. Acredito que no caso do nigger, lá nos Estados Unidos, faça sentido mudar. Aqui no Brasil, eu acredito que faz e não faz tanto, porque a gente não conhece essa história. A partir do momento que você conhece a história, você fica tentado a achar que tem que arrancar mesmo. 7 little nigger boys chopping on sticks. One chopped himself in half, and then there was six. Então eu faço esse resumo. As editoras que vão adquirir os direitos da obra vão saber se aquele poema ele vai ser ofensivo ou não. No caso da editora Globo, que mudou por receio, mudou por precaução, não acredito que tenha tido uma comoção por isso. Eu acredito que ela se espelhou no modelo de fora, vendo o movimento que estava acontecendo, então ela se anteviu. Nos países que reconhecerem o poema, que tiver essa reação, eu acho justo arrancar sim, porque vai remeter realmente à história do poema, que não é uma coisa muito bonita não. E no caso dos países que sequer conhecem essa obra,
eu não vejo tanto motivo de mudar. Não vejo motivo para mudar. Mas não é difícil da pessoa querer entender por que o negrinho especificamente foi escolhido para aquele poema. E isso vai levar às origens. Enfim, é complexo. Então vamos à origem da cantiga, da canção, do poema, da rima, é o que você achar melhor, que aumenta ainda mais a rejeição pelos povos negros que conhecem ele, principalmente nas línguas inglesas. Então assim, vamos às origens. Tudo começou depois da Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1865. Era o Norte versus o Sul, justamente por suas diferenças e ideologias opostas. Sem ir muito a fundo, mas o Norte defendia o trabalho livre, assalariado, enquanto que o Sul usava extenso trabalho escravo. A história é longa e houve muita revolta dos estados do Sul, que não queriam de jeito nenhum a abolição da escravatura. E houve muito massacre e sangue, e dá para perceber e ter noção da exaustão provocada por essas guerras, olhando para o período que ela durou. A galera do Sul começou a ser sufocada por imposições do presidente Abraham Lincoln e foram ladeira abaixo. O orgulho dos escravagistas rendeu uma música de mau gosto, que era cômica na visão deles. Então The Little Niggers, que se espalhou pelo país em shows de menestrel e até livros de rimas infantis que permitiam esse cunho racista. Os escravagistas pretendiam definir os negros libertos como bárbaros, ignorantes, negar suas qualidades e mostrar ódio e desprezo que tinham por eles. Nigga run, nigga flew, nigga tore his shirt in two. Run, run, a paddy will get you. Run, nigga, run, well you better get away. É praticamente uma reação de protesto por conta dos negros estarem sendo libertos. A cantiga ganhou tanta popularidade que foi parar na Europa, quando então a Agatha Christie, que é britânica, pegou a cantiga e adaptou ao romance policial. Claro que isso muitos anos depois. Enfim, que quem tem essas histórias em mente, imediatamente vai ter uma ojeriza pela palavra nigger, que veio da época da escravidão, e do poema. Então faz sentido a substituição do termo, do título, nesses países em que o poema é conhecido. Até porque ele ressuscita o período trevoso, é uma coisa negativa, então faz sentido remover. 6 little nigger boys playing with a hive, a bumblebee stung one. Then there were 5 little nigger boys sailing down the floor. One picked his thumbnail. Then there were 4. No final das contas, o poema ele é de mau gosto por tratar de negros e por querer que os escravagistas dão a entender que queriam matar os negros porque estavam fugindo como um modo de vingança. Então ele é péssimo. Eu acredito que se a Agatha Christie estivesse viva hoje e fosse criar essa história, ela ia por outro caminho, talvez, ou talvez ela descartasse a ideia do poema. 4 little nigger boys going out to sea, a red herring swallowed one. And then there were 3. Nos Estados Unidos, na tentativa de mudar o nome, tirar o nigger, colocaram Indian e o termo passou de um ruim para outro ruim, sabe? Então ficou The Little Indians, que também causou problemas. A nova versão da cantiga, que continuou de mau gosto porque todos os índios morrem na história, e faz menção também aos afazeres tradicionais deles. 10 little Indian boys went out to dine. One choked his little self and then they were 9. 8 little Indian boys traveling in Devon. One said he'd stay right there, and then there were 7. E como o índio também foi escravo, continua na mesma. E a versão da cantiga que tem os índios
teve uma releitura mais infantil de verdade, uma versão pura, que no caso arranca toda a parte sanguinária, manteve os índios e colocaram números, que inclusive tem uma versão em português bem famosa que você provavelmente deve conhecer. 1 little, 2 little, 3 little Indians, 4 little, 5 little, 6 little Indians, 7 little, 8 little, 9 little Indians, 10 little Indian boys. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 num pequeno bote. Enfim, que essa versão ficou mais audível e inocente, diferente das outras que eram sanguinolentas. A versão do índio também foi questão de tempo até cair. Então não demorou muito, porque já estava nesse processo da luta por direitos, então foi muito rápido. Little nigger boys walking in the snow. A big bear hugged one, and then there were two. 2 little nigger boys sitting in the sun. One got frizzled up, And then there was one. Enfim, que o título do livro foi mudando aos poucos nos demais países em que ele passou, em que passa. Inclusive na Islândia teve bastante repercussão. Em 2007 as pessoas ficaram divididas, umas achando que era uma coisa boba, não tinha muita relevância, e do outro lado pessoas que achavam que o livro inteiro era racista. Por conta da briga, muda e todo mundo para de brigar. Hashtag paz. Então os negrinhos que quase viraram índiozinhos, na verdade não quase viraram, só que foi por pouco tempo que engasguei, e agora se tornaram soldadinhos. No entanto, o título do livro também mudou para acabar com a guerra. Então, The 10 Little Niggers virou And Then There Were None. Que no Brasil, o caso dos 10 negrinhos virou E Não Sobrou Nenhum. Só que temos um problema. O título, como eu já falei na resenha, o título, ok, muda, mas não sugira o final do livro, isso é péssimo. A editora Globo, ela espelhou o que os americanos fizeram, né? Então, eles colocaram Não Sobrou Nenhum lá e eles mantiveram aqui. Eu acho que podia mudar. Tem a liberdade criativa para isso, e o marketing. O livro, ele roda, ele se vende porque as pessoas recomendam de um para o outro, porque ele é muito bom. Se fosse depender apenas do título, se a história fosse fraca, na boa. Uma curiosidade não tão curiosa é que esse novo título em inglês e em português são as últimas palavras do poema. One little nigger boy living all alone. he got married. And then there was none. Eu sugeriria colocar soldadinhos. O caso dos 10 soldadinhos. Se colocou soldadinho no poema aqui, por que não colocar isso no título? Ou qualquer coisa que não entregasse o plot. Por exemplo, tem o filme, o primeiro filme, a primeira adaptação da história se chama O Vingador Invisível. Olha só, não é tão incrível, é melhor do que Não Sobrou Nenhum. Em resumo, de novo, recapitulando tudo que eu falei, eu não vejo problema nenhum em manter negrinhos nos países em que ninguém conheça a cantiga ou poema, até porque a pessoa não vai fazer ideia de onde que veio aquele termo. Se ela precisar, ela vai achar, claro, né? Mas nos países em que resgata aquele sentimento, que já tem uma ligação com a escravidão, sabe? Tem toda uma história por trás, faz sentido arrancar. E aí, se vocês concordam comigo, digam aí nos comentários, deixem o seu like, deu bastante trabalho fazer a pesquisa para esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das informações. Até a próxima, falou!